O seu cérebro, ele prefere uma dor conhecida do que uma felicidade desconhecida. Nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro. E a minha reflexão que eu deixo para a gente hoje é sobre o que a gente viveu ao longo da nossa vida, durante a nossa jornada, na nossa infância, como a gente foi tratado desde a infância, o que a gente aceitou como uma verdade e foi trazendo aquilo para a nossa vida. Eu estava vendo uma entrevista com uma psicóloga falando sobre situações narcisistas, sobre pais que são narcisistas, que o filho ou a filha acaba tendo relacionamentos tóxicos e narcisistas, porque acaba acreditando que aquilo é normal, porque entende que aquilo é normal, é real, que não tem a validação desde pequeno dentro de casa, não tem aquele amor que protege, que acolhe. Então, tudo que vier da rua, de doentio, de distópico, vai aceitar aquilo como uma normalidade, porque viveu aquilo muito tempo. Então, hoje que a gente tem conhecimento, tem internet, tem tantas coisas, a gente precisa ter esse cuidado do que a gente foi, do que a gente consumiu, do que a gente viveu, para poder se policiar enquanto a isso. Eu fiz umas anotações, agora eu estou procurando fazer algumas anotações. Porque eu estou achando muito interessante falar sobre isso, sabe? Porque muita gente está se conectando a isso e é muito real, porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Não é uma coisa que uma porcentagem da população vive isso. Não, todo mundo vive isso em áreas diferentes, né? Então, se você cresceu ouvindo críticas, coisas ruins, pensamentos tóxicos, se você viveu de uma maneira que a palavra entrava de uma maneira tão negativa que você não vai conseguir, que você não presta, que você não é capaz, ou que você nunca é bom o suficiente, isso acaba entrando em você de uma maneira que te dá gatilhos. Vou dar um exemplo meu. Eu, durante toda a minha infância, eu sou filha única, e eu não sei se para quem tem irmãos ou muitos irmãos, ou cresceu com muitos irmãos, né? Porque às vezes tem aquela realidade que ou a pessoa é filha única e depois de muitos anos tem um irmão, ou então é uma escadinha que vai crescendo vários, cada um tem sua realidade. Eu sou filha única e na minha realidade eu tinha que ser perfeita. Era imposto para mim de uma maneira óbvia, gente, é inconsciente. Os pais, eles não sabem o que estão fazendo, eles não fazem por maldade, é porque eles tiveram as histórias deles também e misturaram as histórias quando casam e criam-se, né, essas coisas para os filhos, né? E tem pessoas que já têm uma mente mais evoluída, outras não, mas enfim, tô falando da minha história. Eu cresci com um gatilho que eu tinha sempre que ser a melhor. Não por vaidade, mas porque quando eu chegava com uma nota, quando eu tirava 8 ou 9 na prova, meu pai falava assim para mim, e eu acho que é muito da geração daquela época, dos pais daquela época, daquela geração, né? Hoje tudo já é o extremo. Lá era um extremo e hoje eu vejo que aqui é outro extremo. Porque hoje, se a criança tira nota vermelha, ai, tadinho, ele não tá bem, deixa eu dar um celular para ele, descansa um pouco. Também não tem um outro processo de que é tentar equilibrar. Não, vamos lá, tem que melhorar essa nota, né? Mas na minha época, quando eu chegava com uma nota boa, um 8 ou 9, e era isso que eu chegava bastante, meu pai falava assim para mim, você não fez mais do que sua obrigação. Você não trabalha, você não paga conta, então a sua obrigação é tirar 10. Ele poderia até falar brincando aquilo, mas ele falava aquilo. E aquilo ficou embutido na minha mente. E depois de anos de terapia, eu vim entender isso, porque até então eu não entendia. Porque eu entrava e saía da faculdade e para mim era um problema muito sério, porque quando eu tirava uma nota 8 na faculdade, para mim o mundo acabava. Porque a minha obrigação era tirar 10 na minha cabeça, no meu subconsciente. E na minha psicóloga, eu lembro claramente ela falando para mim, Simone, quando você vai ao médico, ele é formado, não é? Eu, sim, é. E naquela época eu estava fazendo a faculdade de biomedicina. Aí ela falava assim para mim, você sabe quanto foi a nota do médico na faculdade? Aí eu, não, por quê?
você só sabe que o diploma tá ali, ele passou, não é? Aí eu, sim. Aí ela falou assim, ele pode ter passado todas as provas assim, raspando, ele pode ter passado com 7 em tudo. Se a média for 7 ou se a média for 6, ele pode ter passado na média. Só que ele passou, ele cumpriu, ele passou. Então não se apegue a isso, se apegue a passar. Independente, você não tem a obrigação de ter que tirar 10, de ter que ser a melhor da turma. Apenas faça para passar. Entenda a matéria, porque você, né, tem matérias que são específicas, você vai ter que trabalhar com aquilo, mas faça de uma maneira que você passe, porque você lá a tua cliente ela não vai te perguntar quando você estiver fazendo um tratamento estético nela, se você qual foi a nota que você tirou em, sei lá, em administração de biossegurança, não sei. Ela não vai saber, ela não vai perguntar. Ela só vai ver o teu diploma e vai ver que você passou. E aquilo deu um boom na minha cabeça e é tão óbvio, né? Mas me deu um boom porque a minha crença limitante era essa, que eu tinha obrigação, porque foi o que eu aprendi desde a infância. Eu cresci ouvindo isso. Então, da mesma forma que quando eu abraçava meu pai e dava um beijo, ele falava, ih, tá querendo alguma coisa. Ele falava brincando, mas era o jeito dele. Então, na minha cabeça ficava assim, poxa, se eu der um carinho pro meu pai, ele vai achar que eu tô querendo alguma coisa, mas eu não quero nada. E quando eu quiser, sabe, dá conflitos, mas isso é da nossa evolução, do nosso crescimento. E hoje eu consigo administrar isso. E às vezes vem, tá? E até em cursos que eu fiz profissionalizantes, eu lembro de cursos que eu fiz, até da área facial, que eu sempre gabaritava. Mas nem eu gabaritava porque era algo que eu já trabalhava, que eu já conhecia, então era muito fácil para mim, né? Mas eu lembrava disso, eu falei assim, tirei 10, se eu fosse mostrar isso pro meu pai ia falar, mais do que sua obrigação. Porque isso fica na gente, e a gente tem que fazer esse exercício diário, para não deixar isso entrar na nossa mente. Isso é muito interessante, isso chega até a ser engraçado. Quando a gente está em família, que a gente conversa, lembra como que era? Era assim, agora os netos não são mais. Mas isso é muito real. E cada um tem a sua história. E essa eu tô contando a minha, porque eu achei interessante, sabe? Quando eu comecei a ver, a pesquisar sobre isso que eu queria falar, eu falei assim, caramba, é isso mesmo. Essa coisa da gente crescer ouvindo, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante, isso eu não vivi, sabe? Mas eu me relacionei a isso com amizades, não em relacionamento pessoal, né? Viveu a pessoa que vive o abandono de pessoas, elas acabam atraindo mais pessoas frias. As pessoas que isso vai muito para quando é aquela pessoa que tem no quadro na família, que a mãe abandonou, que o pai abandonou, que foi morar com os avós. Elas, naturalmente, a energia dela é de abandono. Então, elas vão repetir isso, o cérebro vai repetindo isso na mente delas, para dizer para elas assim, você é isso. Afirmar aquilo que a vida é essa. Você nunca vai encontrar ninguém legal, você sempre vai encontrar alguém que vai te abandonar, que vai te deixar, porque essa pessoa aprendeu dessa maneira, ela cresceu passando por esse trauma. Então o cérebro está tão adaptado a isso que se vier algo novo, vai ser um choque tão grande para a mente daquela pessoa que ela não vai conseguir assimilar. Então a gente tem que ter esse cuidado também, sabe? E mesmo para aquela pessoa que não sofreu um relacionamento de paz e tal, no início, pode ter passado por um tipo de frustração num relacionamento amoroso, né? Ou num relacionamento de amizade. Eu já passei isso por amizades. Pessoas que eu me doava, que eu achava que ia ser amizade para a vida toda e depois não foi. Eu vi que aquela pessoa não queria, ela simplesmente não queria. E hoje eu entendo que ela não queria porque a minha energia incomodava. Antes eu achava que o problema era eu era o problema, que eu era uma pessoa que não valia a pena estar com aquela pessoa. E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que eu sou tão espontânea, o meu jeito de falar, de brincar, não é todo mundo que vai querer estar perto. E tudo bem, e legal por isso. A pessoa não precisa estar fazendo parte disso. Ela não precisa estar envolvida nisso. Mas tem gente que gosta. Eu tenho amigas que gostam e falam assim, tava doida pra te ver, que a gente tinha que rir um pouco. E a gente falando as coisas e tal, rindo. E eu sei que pro outro lado assusta, pelo meu jeito de falar, meu jeito de brincar, também assusta. E claro que eu dei uma polida nisso. Hoje eu já sei o local que eu posso falar, as pessoas que eu posso brincar. Porque a gente vai se adequando, a gente está no processo de evolução. Mas entender isso, que a gente também não tem que se adequar para se moldar aquelas pessoas, aquela realidade, é libertador. Então, se hoje você está atraindo pessoas
que são pessoas frias, que são pessoas que não são produtivas para sua alma, se afasta. E se afasta assim, abençoando aquelas pessoas, sabe? Tipo, que Deus te abençoe, tchau, e vai. Porque o melhor de Deus está por vir na nossa vida. E isso é muito real, porque as bênçãos nos perseguirão. Deuteronômio 28 já diz isso. De acordo com a nossa obediência, as bênçãos vão nos perseguir. E a gente precisa viver isso, porque isso é real. Se é bíblico, é real, né? Pelo menos esse é o meu entendimento. Então, que a gente entenda isso e comece a entender quando uma pessoa for muito negativa na nossa vida, que a gente venha se afastar mesmo, venha querer romper, venha querer não ter esse contato, não estar com essa pessoa, porque a gente não precisa fazer parte disso, né? O vídeo eu acho que vai ficar grande hoje, eu não queria, gente. Agora o último, relacionamentos repetitivos, relações iguais. Isso também é muito real, o cérebro sabota a gente nisso também. A gente está sempre repetindo aqueles mesmos relacionamentos e aquelas mesmas situações. Situações que nos levam para o mal. E uma coisa que eu vi também, que eu tô sempre atenta a ler essas coisas, né? E que a pessoa falava, mas isso aconteceu comigo. A pessoa entrou na minha vida, fez isso. Essa amizade aconteceu isso, ela fez isso. Aí a psicóloga falava assim, tá, e quem abriu a porta? E me deu um estalo quando eu li isso, porque é isso, gente. Quem abriu a porta para essa pessoa entrar? Por que que a gente deixou isso acontecer? Hoje eu tenho isso tão claro, sabe? Por que que eu deixei isso acontecer? Por que que eu permiti que essa pessoa fizesse isso comigo? Eu não precisava permitir. Claro, né, gente? Hoje a gente fala assim porque eu já passei e a gente aprende, né? Mas serve como uma chave que vira para a gente entender que a gente não pode permitir que as coisas se repitam na nossa vida, que as situações se repitam, que as pessoas façam as mesmas coisas. A gente está aprendendo toda hora, todo dia. É uma mensagem que chega para a gente, é uma ligação que a gente recebe, é uma troca de conversa com um amigo. A gente está aprendendo todo dia, o tempo todo. É uma televisão, é um filme que a gente vê. Isso tudo a gente vai aprendendo. Tem filmes que eu via anos atrás que eu achava que o vilão era o vilão e hoje eu já acho que ele é o mocinho, pela postura dele, porque isso a gente está evoluindo, então a gente vê as coisas de maneira diferente. Então a gente não pode permitir isso. A gente não pode deixar que as pessoas invadam, a gente não pode abrir a porta para essas pessoas, esse tipo de gente negativa entrar na nossa vida e fazer um caos. A gente não pode permitir isso. A gente tem que criar limites e barreiras. Limites de até onde eu vou dar a informação da minha vida, até onde eu vou falar, até onde eu vou fazer algo com essa pessoa, até onde essa pessoa vai fazer parte da minha intimidade. Isso é muito real, sabe? Antes eu ouvia falar assim, não deixe entrar na tua casa ou sentar na tua cama, porque a energia daquela pessoa vai estar ali, né? Hoje eu não quero a pessoa nem na minha casa, sabe? Mesmo as minhas amigas, as pessoas que eu teoricamente confio, né? Eu prefiro encontrar num lugar, no restaurante, numa cafeteria, bater um papo e acabou. Porque eu não quero estar na casa daquela pessoa, não quero saber da energia dela e também não quero que ela saiba a minha, mesmo que ela seja minha amiga. Porque eu evoluí esse ponto. E antes eu levava todo mundo para minha casa, eu queria casa cheia, eu queria servir bem, tratar bem. Não, gente, não dê sua energia, não abra a sua porta para ninguém. Nem que a pessoa seja uma pessoa legal. Porque a gente não sabe o que está no oculto, no coração e na mente das pessoas. Só Deus pode sondar. Então, já que a gente não sabe, é melhor a gente se prevenir e fechar a porta para isso, né? E eu acho que eu consegui falar sobre esses relacionamentos todos. E agora eu queria falar essas três coisas. Que quando a gente se sabota, que é uma coisa muito real também, que quando a gente tem essas mentes que ainda precisa de tratamento, precisa de renovação da mente, né? O nosso subconsciente ainda está muito ativo no nosso dia a dia, na nossa conduta, a gente acaba se sabotando, a gente sabota as oportunidades que chegam diante da gente. E isso é uma coisa que é muito preocupante, porque às vezes tem coisas maravilhosas que Deus colocou diante da gente, a gente está sabotando aquilo. E a gente tem que estar atento a isso. Quando a gente sente medo, quando algo bom vai acontecer. E isso é uma coisa assim que eu fico muito perplexa, sabe? A gente se sabota ao ponto que a gente tem medo quando uma coisa nova vai acontecer. E aquela coisa é pro teu bem, pra tua evolução, pro teu crescimento. E a gente tem medo. Olha que loucura. O bom, a gente tem medo do que é bom.
Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De estar ali atento. Gente, isso é bom para mim, eu não posso ter medo. Lanço fora todo medo, como está na Bíblia. Porque a gente precisa estar renovando a nossa mente, como também está na Bíblia. E recebendo o novo, porque Deus tem coisas boas preparadas para gente. Então hoje que a gente venha viver o novo, que a gente venha viver o extraordinário, que a gente venha estar atento a tudo que a gente viveu, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente passou e aprendeu, e que a gente venha mudar isso, venha ressignificar isso de uma maneira que a gente venha viver o sobrenatural, que a gente venha viver coisas grandes, que a gente venha romper e ser feliz de verdade, sabe? Entender que é bom viver o bem, sabe? Que é bom estar bem, que é bom viver isso com essa intensidade, mas não deixar o passado nos dominar, nos travar, nos paralisar. Os traumas travam e paralisam. Que isso não aconteça hoje com a gente. É esse vídeo que eu queria deixar pra gente. Eu espero que entendam, que vocês entendam, que entre alguma coisa que eu tentei, sabe, organizar meus pensamentos para falar. Eu espero que dê certo pra gente. É isso. Beijo.